E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, hoje mais um vídeo aqui no canal e hoje é desse carinha que está aqui na minha mão, que chegou lá do AliExpress, que é o NVMe da Netac, o modelo NV3000. Lembrando galera que não tem somente o NV3000, a Netac também lançou recentemente o modelo NV5000 e também o 7000. Porém, para a plataforma que eu vou usar, que é aquela que eu trouxe recentemente aqui no canal, que é a X99QD4, ela tem um slot M2 3.0 X4. Então, para acompanhar essa compatibilidade, eu preferi pegar o modelo NV3000. Lembrando que o 5000 e o 7000 já trabalha com o PCI Express 4.0. Porém, eu não conseguiria extrair o máximo do NVMe com esse tipo de slot. Então, eu preferi trabalhar dentro da compatibilidade, pegando então esse modelinho aqui. Então galera, eu vou mostrar para vocês aí basicamente como que ele vem. Vamos abrir aqui, tirar ele da caixinha. Depois eu vou fazer a instalação dele na placa-mãe. Vou instalar o Windows, não vou usar ele como secundário, até que é para a gente faça algum teste nele já com um nível de ocupação, tá? E não ele totalmente zerado. E aí dentro disso a gente faz alguns testes aí, como eu costumo fazer, alguns testezinhos sintéticos, não que isso aí simule o dia a dia, a vida real mesmo, mas já é algum parâmetro aí, tá bom? E diante de algumas pesquisas que eu andei fazendo desse cara, tá? Ele é muito bom, ele consegue entregar um bom desempenho ainda sendo um NVMe de entrada. E se você já gostou do vídeo, claro, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem fazer parte do nosso grupo do Telegram, que o link segue na descrição. E também, claro, vou deixar o link desse cara para quem quiser comprar lá no AliExpress, beleza? Então, depois da vinheta, vamos para os testes. Bom galera, então tá aqui na minha mão, tá? É desta maneira que ele vem numa caixinha até que bem bonitinha, tá? Tem um design legal. Aqui mostra que ele é de 250 GB, tem versões aí maiores, tá? De 500 e também de 1 TB. Vou deixar o link na descrição. É claro que aí vai depender qual a sua necessidade, qual o tamanho que você pretende comprar, tá bom? Então tá aqui, ó, tirando da caixinha, deixar ela aqui de lado. Aqui abaixo a gente tem o manualzinho, que é bacana também, você sempre dá uma conferida. Aqui ele acompanha este saquinho que já vem os parafusinhos para você fixá-lo lá na sua placa-mãe. É bem interessante, tá? Isso aqui às vezes é até meio difícil de encontrar esse tipo de parafuso e é muito bacana quando acompanha já com o NVMe aqui, tá bom? Aqui vamos tirar ele, pessoal, ó, tá? Ele tem essa partezinha aqui, opa, até caiu aqui. Tá, ele sai desta forma. E aqui tá ele, pessoal, ó, modelo bem bonitinho, tá? Inclusive vai até combinar lá com a placa-mãe, que é a X99QD4, que ela é toda preta e azul. E esse aqui também tem detalhes aí em preto e azul. Então esse aqui é o Netac NV3000, que promete aí uma leitura sequencial, né? Isso aqui é uma coisa muito teórica, de até 3.000 megabytes por segundo. Na escrita a gente sabe que isso aí é sempre um pouco menos, tá? Aqui é a parte de trás dele, ó, informando, deixa eu virar aqui, né? Que aqui está informando pra gente, não sei se vai pegar muito foco, mas tá ali, ó, 250 GB, que é o tamanho dele, tá? Então, pessoal, assim, o que eu tenho para dizer já de antemão para vocês, que hoje em dia é muito mais preferível que você compre um desse cara aqui, um SSD NVMe, contanto, claro, que a sua placa-mãe tenha o slot M2, mas não confundam o M2 SATA com o M2 NVMe. Então, tendo, pessoal, o NVMe, eu indico muito mais que você compre esses caras do que os SSDs convencionais. Uma outra coisa que é muito comum, não só para o SSD SATA, mas para o NVMe, é que os componentes, pessoal, não só das marcas chinesas, mas também de algumas marcas que a gente compra aqui no Brasil, os componentes estão sempre sendo mudados, alterados. Então, de repente, essa unidade que está em minhas mãos pode ser diferente dos componentes que você receba na sua casa, tá? Então, para SSDs, SATAs e NVMe, isso pode acontecer. De repente, essa unidade, ela pode ter um desempenho melhor do que a sua que você comprou, ou pior, tá? Então, isso aí é meio relativo, mas tem que chegar ali mais ou menos próximo do que o vendedor promete. Aqui a gente pode ver, pessoal, que ele tem esse adesivo. Esse adesivo já é um dissipador, tá? Que ele é feito de cobre. Porém, pessoal, eu não recomendo, tá, que vocês tirem. Ó, vou tentar aqui mostrar de uma maneira um pouco melhor, que vocês tirem para ver o componente, qual a controladora, qual o tipo da memória flash NAND. Eu já vou
passar ou deixar aqui na tela uma listagem mais ou menos dos componentes que são colocados nesse modelo, mas não tentem tirar, tá, para colocar um outro dissipador, porque como eu disse, ele é um NVMe de entrada, porém ele não vem com sensor de temperatura, até para baratear o custo desses caras, e muito menos DRAM cache, tá? Então esse aqui é do tipo DRAM-less, não tem essa DRAM cache, mas ele tem uma outra tecnologia chamada de HMB, que é um buffer de memória que faz com que ele consiga usar uma pequena parcela da memória RAM do seu sistema, de no máximo até 100 MB, para poder tentar agilizar a transferência de dados, a leitura, a escrita, enfim. Então ele consegue usar essa pequena parcela para tentar dar uma otimizada no desempenho desse cara aqui. Mas ressalto, pessoal, que esse HMB ele não substitui o DRAM cache, tá? É apenas um componente a mais que consegue aí dar uma melhorada na bagaça, tá? Mas não que vai fazer com que ele tenha o mesmo desempenho de outros que têm o DRAM cache. Mas também vale salientar aqui que pode ser que um modelo que não tenha DRAM cache, mas que trabalhe com bons componentes, acabe se saindo melhores ainda, por incrível que pareça, do que alguns modelos que possuem a DRAM cache, tá? Se a gente fizer uma varredura na internet, a gente consegue encontrar alguns modelos que não têm DRAM cache que se saem melhor do que aqueles que têm, tá bom? Bom, então chega de enrolação, vou fazer a instalação dele lá na placa-mãe, vamos ver como que ele vai ficar lá bonitinho, vou instalar o Windows nele e depois da instalação, aí eu volto para mostrar para vocês alguns testes básicos aí, né, de primeiro uso, para a gente ver como que é o desempenho desse cara. Bom, galera, então aqui ó, já instalado, tá? Pode ver que essa placa-mãe aqui, que é a X99QD4, eu coloquei ele aqui no slot na parte de cima, lembrando que tem outro slot M2 aqui ó, na parte de baixo. Porém, como a placa de vídeo vai ficar aqui no X16, então eu não achei legal colocar aqui, porque, claro, ela vai emanar um calor e vai jogar em cima dele. Nessa opção de placa-mãe, que isso eu achei muito interessante, o NVMe colocado na parte de cima é sim muito mais inteligente fazer isso. E como eu disse, ó, bem bacana, né, galera? A cor dele, ó, preto e azul, combinou muito aqui com o restante da placa-mãe, que também é toda preta e azul. Então tá aí no detalhe para vocês, tá? Ele é do tamanho 2280, então ele pega ali toda essa parte. E aqui eu já coloquei o parafusinho, que inclusive já veio na placa-mãe, nem precisei usar os parafusos que já vieram nele. Mas é sempre interessante a gente guardar, tá bom? Então vou fazer a instalação do Windows, colocar a placa de vídeo, claro, e depois eu volto aí pra gente fazer alguns testezinhos bacana nesse cara aí, ó. Bom, galera, então aqui já na tela do computador, inclusive o Windows iniciou muito rápido, né? A gente já tem uma baita melhora aí quando se trata de NVMe em comparação aos SSD SATA, mas enfim, aqui então estou com ele aqui no Crystal Disk Info, só para a gente fazer uma primeira leitura dele para ver se está tudo ok. Então está 100% saudável, tá? Esse aqui que é o que está saudável, que é o NVMe, tá, pessoal? Aqui é um HD que eu estou usando aqui, que ele está em estado de alerta, mas está dando para usar. Aqui, pessoal, então, ó, 250 GB, tudo ok com ele aí bonitinho. A gente pode ver que ele está operando aqui, ó, no PCI Express 3.0 X4, as tecnologias dele, aqui a gente pode ver que ele é novo, então tem apenas 3 vezes de uso, todos os atributos dele estão ok. Aqui, pessoal, com relação à temperatura, marcando 52 graus, mas como eu disse, né, é muito comum que essas marcas de entrada não venham com o sensor de temperatura, então isso aqui eu nem levo em consideração. No mais, está tudo ok com ele. Vamos agora começar a fazer alguns testezinhos de leitura e de escrita. Então aqui, galera, já aberto os programas, tá? Que eu costumo fazer aí alguns testes sintéticos. Então eu vou fazer já os 3 aqui separadamente, depois eu vou voltar com os resultados, tá? Mas o primeiro deles aqui, que é o ASSSD, que ele tem uma maneira de verificação de leitura e escrita um pouco diferenciada dos outros, mas que é bem bacana também. Aqui nós temos o programinha do Ato e aqui o famoso Crystal Disk Mark, tá? Então, pessoal, eu vou fazer os testes separadamente de cada um e depois, como eu disse, eu volto com os resultados para a gente ver aí como que foi, tá bom? Então segura aí e já vai deixando aquele like. Bom, então vamos lá, galera, alguns resultados aqui. O primeiro programa é o ASSD, onde a gente pode perceber que nos testes de arquivos sequenciais, na escrita ele conseguiu fazer 1225 e na leitura 2661. Quando o prometido, claro, teoricamente, é até 3000, 3100 de leitura, tá, pessoal? Mas isso vai depender muito do cenário. Aqui é um teste sintético desse programa,
né? Cada programa tem um resultado diferente e são vários fatores que isso pode fazer com que esse número possa aumentar ou diminuir. Mas ainda assim, são bons números para um NVMe de entrada, tá? Aqui abaixo a gente tem um score, a pontuação dele, os outros testes também com relação a arquivos aleatórios que está aí na tela para vocês conferirem, tá? Já aqui do lado, no outro programa aqui do Ato, a gente consegue ver aqui para baixo, ó, na leitura, tá? Pegando aqui já o arquivo de maior tamanho, ele chegou um pouquinho acima do teste anterior, ó, 2.930 megabytes por segundo, e na escrita 1.31 gigabytes por segundo, tá? 1.300 megabytes por segundo. Então o outro teste aqui também chegou mais ou menos parecido com o primeiro, e aqui no Crystal Disk Mark ele acaba até sempre um resultado sempre acima dos outros programas. Então a gente pode ver aqui que ele conseguiu na leitura 3.128 e na escrita chegando perto dos testes anteriores de 1.368 megabytes por segundo. Então esses foram os testes aqui, galera, com esses programas sintéticos, tá? Outra coisa que eu devo salientar, que acho que eu não falei no início do vídeo, que a controladora que ele fez, depois de eu ter feito algumas pesquisas aí na internet, ele usa uma controladora Realtek RTS 5766DL, onde esse DL, que significa DRAM-less, não tem então a memória DRAM cache, tá? Que isso, como eu disse, é algo bem legal quando tem, mas se não tem, por ser de uma entrada, ele se sai também muito bem em alguns testes, tá? O protocolo que ele usa do NVMe é 1.3, a memória flash NAND dele usa da YMTC de 128 camadas, tá? Do tipo TLC. A gente sabe aí que os NVMe's mais rápidos, como já existiram mais no passado, é do tipo de SLC, que é um tipo de memória muito mais cara e muito mais rápida, que só consegue armazenar 1 bit por célula, que é mais comum a gente encontrar hoje em dia, que é o caso desse NetAC NV3000, que é do tipo TLC. Antes dele tem o MLC e depois dele nós temos o QLC, tá bom? Mas esse aqui é o TLC, que ele consegue ter uma densidade maior e ainda assim conseguir uma boa velocidade. E a NetAC ainda garante, pessoal, para esse modelo um TBW de 600 terabytes, tá? O TBW, que na verdade significa aí, traduzido já para o português, o número de vezes que você pode fazer gravações, é o número de escrita em terabytes, que seria então de 600 o TBW, tá, pessoal? É um ótimo número, bem bacana. Vamos fazer um último testezinho aqui. Eu vou pegar um arquivo, uma pasta com bastante arquivos, aí uma pasta bem pesada, onde eu vou transferir os arquivos diretamente de um HD para ele e depois vice-versa. Vamos ver como que vai ficar a taxa de transferência de dados aí. Segura aí. Eu já adicionei aqui na placa-mãe, lá direto na porta SATA, um HD com jogos, tá? Então tá aqui alguns joguinhos. Primeiro teste, então, eu vou pegar um jogo aqui qualquer, por exemplo, aqui, ó, o Sleeping Dogs. Tá, vamos ver o tamanho dele aqui, ó, com o botão direito, propriedades. A gente consegue ver ali que ele tem 16.6 GB, tá? Então eu vou arrastar ele aqui para a área de trabalho e vamos acompanhar a taxa de transferência, tá, galera? Ó, então vamos lá, ó. Por enquanto ali, ó, tá batendo ali 70, 80, 90, tá subindo. É muito comum que ele fique oscilando, tá, galera? Mas vamos ver mais ou menos se ele consegue se manter em alguma média. Tá, então enquanto ele faz aí a transferência, eu vou dar um pause aqui. Quando estiver chegando no finalzinho, eu volto. Aqui, pessoal, na metade praticamente, a gente pode ver que ele está tentando se manter ali mais ou menos a 100, 110 megabytes por segundo. Tá, mas lembrando que ele está sendo puxado de um HD mecânico, tá? Um HD convencional e não de um outro SSD, que aí a taxa poderia ser até melhor. Então a gente está dependendo aqui, né, dessa leitura que está sendo feita lá no HD mecânico, mas ainda assim, ó, tá tentando se manter estável, tá aqui sempre aqui mais ou menos em 100 megabytes por segundo, e vamos ver aqui até o final. Depois, é claro, vou fazer o processo inverso também. Agora aqui, pessoal, já em 92%, já tá quase no finzinho, ó, tá conseguindo ali se manter agora a 83%, é até comum que às vezes quando tá acabando ele dá uma quedinha, tá? Mas pode ver que oscila bastante, ó. Ela já vai finalizar. Teve mais ou menos então uma média de 100 megabytes por segundo, tá bom? Agora vamos fazer o processo inverso. Eu já removi então o jogo aqui da pasta original do HD, ele tá aqui na área de trabalho, então vamos fazer agora o outro esqueminha aqui, ó. Vou puxar para cá, deixa eu só jogar aqui na parte branca. Ele vai começar aqui novamente, ó. Pode ver que agora ali a taxa, ó, ela começou bem alta, né? Depois é normal que ela deu umas quedas. Então vamos fazer o mesmo esquema aqui e verificar
quanto que ele vai conseguir se manter, se vai ficar legal essa taxa ou não, tá? Por ser HD, volto a dizer, pessoal, isso aqui pode ser uma perda, e ainda mais que o arquivo também é bem pesadinho, tem aí acima de 16 GB, tá? Então eu vou dar um pause aqui e volto também aí já já. Aqui então, pessoal, já nos 91%, ó, tá? Ele tá ali mais ou menos a 45, 47 megabytes por segundo. É claro que o teste aqui está sendo influenciado pelo fato de estar sendo puxado de um HD, né? Eu fiz uma gravação no HD e uma leitura no HD convencional. Eu não tinha aqui, pessoal, agora de momento um outro SSD para fazer esse teste aqui também. Então isso aqui vai servir só como mais um parâmetro, tá? Para a gente verificar se ele está conseguindo fazer aí a transferência de boa para um HD até que tá legal, tá, pessoal? Que é mais ou menos essa a taxa mesmo esperada. Então, pessoal, tá aí os testes foram feitos, tá finalizado, tá ok. Para um SSD NVMe de entrada, eu achei que foi muito bom. Eu achei que ele tem sim bons componentes, ainda que mais baratos. Então, com certeza, ele pode atender a maioria da galera que está procurando um SSD NVMe de boa qualidade, ainda de entrada, claro, mas que consegue ter um bom desempenho, tá, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Entra para o nosso grupo do Telegram, que o link segue na descrição, e também o link do NVMe para quem quiser adquirir lá no site do AliExpress. Eu gostei, eu achei bacana, indico muito esse carinha aí, tá bom? Então, vou ficando por aqui, fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!